João 19, versículo de número 34, podemos ler, sim ou não? A palavra de Deus diz assim, ó: mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Feche seus olhos mais uma vez apenas. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom, digno de todo louvor, digno de toda adoração, em nome de Jesus Cristo. Será que o Senhor pode operar nessa noite para louvor da tua glória, Pai? De certo que sim, Senhor. Eu creio num Deus que é digno de louvor, digno de adoração, e te peço, Pai, sonda cada coração aqui estabelecido, Pai. Trabalhe em cada família. Nós consagramos esse ambiente a Ti, Pai, e dizemos que só o Senhor é Rei. Tudo isso nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Das últimas vezes, querido, que aqui nós estivemos, eu tive a oportunidade de, através do Espírito Santo de Deus, ministrar uma palavra à sua vida, falando acerca de Adão e do momento que ele foi expulso do jardim do Éden, que parecia que era uma sentença, mas que na verdade era um livramento para a vida dele. Contudo, cada vez que nós lembramos e relembramos acerca daquilo que Adão fez para as nossas vidas no dia de hoje, se assim eu posso dizer, se reacende um certo sentimento no nosso coração, que quando a gente olha para Adão, a gente pensa, meu Deus do céu, hoje em dia nós passamos por tudo que nós passamos por conta daquilo que Adão fez lá no Jardim do Éden. Mas de repente você não estava aqui, e deixa eu elucidar a sua mente para que você possa entender melhor o que eu estou falando. Adão, quando foi expulso do Jardim do Éden, ali estava sendo colocado em prática o início do plano de redenção para toda a humanidade. Eu estou explicando aqui para você porque eu acho que quando eu preguei essa palavra, só o diácono Alexandre estava aqui, os outros não estavam. No momento que Adão ele é colocado para fora do Jardim do Éden, ele é colocado para fora do Jardim do Éden, por quê? Porque caso ele viesse a estender a mão sobre outra árvore que lá estava, ele tomaria a forma, ele tomaria a natureza dos anjos, se assim eu posso dizer, e a partir daquele momento, um anjo, quando comete, ou alguém que tem a natureza angelical, quando comete um pecado, assim como foi com Lúcifer no reino de Deus, não existe mais perdão para a vida dele. Ou seja, Adão, quando é expulso do Jardim do Éden, Deus estava olhando ali um momento que ele estava prevendo, antevendo, sabendo que Adão fatalmente estenderia também para outra árvore e que não existiria perdão para ele. E naturalmente, se não existisse perdão para Adão, não existiria perdão para Eva. E não existindo perdão para Eva, não existiria perdão para mim, para você, para esse irmão que está do seu lado, e nem para esse irmão que está atrás de você aí também. Então, querido, fala para esse irmão, graças a Deus que Adão foi expulso, querido. Porque senão o negócio ia ficar estreito. Para Adão, parecia que era uma sentença, mas na verdade era um livramento para mim e para você. Se de repente você não entendeu nada do que eu falei, depois você acessa o YouTube, vê a pregação e aí você vai entender melhor, porque eu fiz um resumo aqui do que foi uma pregação de 40 minutos. E então, agora que você já foi esclarecido por conta dessa situação, eu quero que você, aí no seu lugar, limpe o seu coração da raiva que você tinha de Adão. Você não tinha raiva de Adão, não? Então deixa só que eu limpo o meu coração, porque eu tinha um pouquinho de raiva dele, porque eu ficava lendo e falando, quando eu chegar no céu, esse Adão vai ver só uma coisa. Eu vou ter uma conversa com ele, e vou ter uma conversa ao pé do ouvido, para que ele possa entender que o que ele fez não foi legal. Mas, queridos, Deus também me deu um conforto para o meu coração, porque ele falou assim para mim, olha, você paga por conta do que Adão fez, mas você colhe também por conta daquilo que Jesus Cristo fez para a sua vida. Eu não estava no Jardim do Éden e pago o preço, mas eu também não estava no Calvário, não fui crucificado e colho os frutos daquela situação que aconteceu. Então, queridos, dá um glória aí por conta do sacrifício de Jesus Cristo, porque ele foi para a cruz no seu lugar e pagou o preço por você. E olha só que coisa curiosa, o primeiro Adão, se assim eu posso colocar diante de nós, ele trouxe o pecado para o mundo. Mas a palavra de Deus diz que o segundo Adão, no caso do Cristo,
Foi aquele que João, quando olhou para ele, diz assim, ó: eis o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Eis aquele que vem caminhando e que eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés dele. Eis aquele Cordeiro Santo, imaculado, que vai tirar o pecado do mundo. Eu batizo vocês com água, mas esse que está vindo vai te batizar com fogo. Existe um que colocou o pecado no mundo, mas existiu aquele que veio e que tirou o pecado do mundo e que nos perdoou e que nos dá a oportunidade de ser chamado de filho na presença deles. Amém. E quando a porta do jardim do Éden foi fechada, foi trancada, foi colocado os anjos ali na porta, a partir daquele momento teve início um plano chamado de redenção. E deixa eu te explicar uma coisa, se de repente você não sabe: todo plano tem princípio, tem um meio e tem um fim. Tudo que nós fazemos na nossa vida, seja aquela obra que a gente faz em casa, que tem mais de 10 anos e não termina, aquela reforma da cozinha, ela teve um princípio, ela teve um meio e um dia vai ter um fim também, porque pela fé nós cremos nisso. Mas, queridos, o plano, quando ele é colocado ali em pauta, ele já está ali colocado com toda a dinâmica que ele há de seguir, com princípio, meio e fim. O início do plano de redenção foi lá no Jardim do Éden, para que a humanidade pudesse ter o perdão. O início desse plano de redenção, ele foi colocado em prática quando animais eram sacrificados, quando nós vimos através da palavra de Deus que sacrifícios de animais eram colocados em prática ali para perdão do pecado do povo. E você conhece essa história muito melhor do que eu. Porém, era necessário algo mais além de sacrifício de animais. Porque quem pecou de início, quem ofendeu, quem foi o ofensor, foi Adão. Sim ou não? E o ofendido naquela situação em si, aquele que de repente contemplou o pecado e não se agradou, foi Deus. Ou seja, o ofensor, aquele que ofendeu, foi Adão. E o ofendido foi Deus. E naturalmente, quem ofende, paga. Mas o preço, quem define, é o ofendido. Você conhece essa história melhor do que eu. Geralmente, quando você ofende alguém e a pessoa se sente ofendida, é necessário, através de um processo, pagar uma indenização para aquela pessoa. E quem define o preço da indenização é o ofendido. Você, quando entrega a carta de intimação para aquela pessoa, você coloca lá: olha, por conta da ofensa que você me fez, eu peço 12 mil reais de indenização. Ou seja, o ofendido é que coloca o preço para o ofensor. E o preço a ser pago de maneira definitiva para que essa dívida fosse quitada, existiam ali, se assim eu posso dizer, parcelas sendo pagas de maneiras suaves através de sacrifício de animais. Mas quem pecou foi Adão. Então o preço que ele havia de pagar deveria ser um sacrifício vivo, santo e agradável. Vivo, pois deveria ser da mesma natureza de Adão. Agradável, porque deveria seguir todo o rito para que aquela situação fosse feita, porque o sacrifício, ele não havia e não poderia ser entregue de qualquer maneira. Existia uma maneira para ser entregue, como por exemplo, o sacrifício a ser colocado diante de Deus não poderia, por exemplo, morrer por sufocamento. Ele tinha que morrer de outras maneiras, mas por sufocamento não. Ou seja, para ser um sacrifício agradável, ele deveria seguir todos os estatutos colocados por Deus. Ou seja, os animais, eles eram vivos, sim ou não? Então eles supriam a necessidade de ser da natureza. Eles também supriam a necessidade de serem agradáveis a Deus, porque eles seguiam todo o rito que era estipulado por Deus. Mas o sacrifício tinha que ser agradável, vivo
e santo, queridos. O animal, ele era vivo, se tornava agradável por seguir o rito, mas e o santo? Como que poderia ser colocado em prática ali um sacrifício que fosse santo na presença do Deus a quem nós servimos? Bezerros, eles não eram santos. Os pombos também não eram santos. Os carneiros não eram santos. E aí de repente você pergunta, mas quem poderia ser esse santo que poderia se dar em sacrifício? Santo esse é o que está descrito em 2 Coríntios 5, que diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. É aquele que está em 1 Pedro, ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua vida. Está escrito no Evangelho de João também, capítulo 6, nós temos crido que Jesus é o Santo de Deus. Está escrito em Hebreus também, em tudo foi tentado, mas sem pecar. E está escrito em Mateus também, que ele foi aquele que caiu e que Judas disse: eu traí sangue inocente. Está escrito também, quando a mulher de Pilatos diz: meu Deus do céu, eu sofri demais nessa noite pelo sangue, eu sofri em sonho pelo sangue de um justo. E Pilatos diz assim quando vê Jesus Cristo: esse homem é justo. O ladrão da cruz, quando olha, fala assim: este Cristo que está aqui ao nosso lado, mal nenhum fez. E na cruz do Calvário o centurião diz: verdadeiramente ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. E ele é aquele que está descrito em Hebreus 10, que diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui, ó Deus, para aqui fazer a tua vontade. O que era santo e poderia se dar em sacrifício para o Cristo, suprindo essa necessidade do sacrifício ser santo, era apenas um: era Jesus Cristo de Nazaré, que se fez em sacrifício pela minha e pela sua vida. Dê uma salva de palmas ao Senhor. E entenda que poucos segundos atrás eu citei aqui e falei a respeito de um centurião. Eu falei a respeito aqui de um homem que, ao ter um encontro, estar ali colocado diante de Jesus Cristo, ele teve ali um reconhecimento da santidade do Cristo, de que ele estava diante, e quando ele viu aquela situação, ele olhou e falou: meu Deus do céu, verdadeiramente esse é o Filho do Deus vivo. Esse centurião foi aquele que nós agora lemos a palavra no verso de 34, que diz que um dos soldados, você leu junto comigo, lhe abriu o lado com uma lança. Foi o texto que nós lemos. E a palavra de Deus, quando coloca esse ao lado, foi mais ou menos aqui pela altura da costela. E entenda que existe algo aqui nesse momento que no plano de redenção foi colocado um fim, que foi colocado um ponto final. Esse centurião que aqui está, como aqui foi descrito para você, ele pega uma lança e perfura Cristo aqui mais ou menos na altura da costela. E olhe para cá, porque existe um ensinamento da parte de Deus para mim e para a sua vida. No livro de Levítico, capítulo de número 15, Deus ali, ele começa a colocar diante do povo que está peregrinando no deserto, algumas coisas que são impuras diante da presença de Deus. Em Levítico capítulo 15, Deus começa a falar para o seu povo da seguinte forma: olha, quando você tiver um tipo de situação que você tocou, por exemplo, numa roupa que está suja, com alguma imundícia da parte das mulheres, tome banho e se lave com água. Se passar por determinado de situação que você tocar numa roupa ou numa mesa, numa cadeira que estiver suja com algum tipo de imundícia, banhe essa cadeira, banhe essa roupa, banhe-se com água. E ele vai explicando como é o ritual de purificação acerca das impurezas pela qual o homem pode ter contato.
Mais para frente, no livro de Levítico também, ele vai falando acerca de como há de ser o pagamento quando o ser humano comete algum tipo de pecado que infringe os mandamentos, as palavras de Deus. Deus então fala para aqueles homens que estão peregrinando no deserto que o pecado que foi cometido haverá de ser purificado através do sangue de um animal. Ou seja, pecado se trata com sangue e impureza se trata com água. Faça uma associação e repita comigo: pecado é com sangue, impureza com água. Entenda bem e compreenda que quando o centurião perfura Jesus Cristo, você leu junto comigo que ele vê que sai de Cristo sangue e água. Agora, escute bem, vamos fazer aqui uma linha do tempo. Você conhece a história melhor do que eu. Adão, quando está no jardim do Éden, e que Deus o faz, que Deus o prepara, Deus coloca sobre a vida dele um sono ao qual Adão se rende e acaba por dormir. Quando Adão dorme, Jesus Cristo vai lá e retira de Adão uma e faz Eva naquele momento. Mais para frente, você também conhece essa história, que Eva, ela vai passando por uma determinada situação ali, que ela tem um embate com a serpente, e a serpente acaba por convencer Eva de comer primeiramente o fruto. Eva, então, depois de comer aquele fruto, leva aquele fruto na presença de Adão. E Adão, então, come aquele fruto que Eva ofereceu para ele. Ou seja, Eva, que foi formada da costela, oferece para Deus aquele fruto, e através do convencimento de Eva, o pecado entra no mundo. E onde foi que o centurião furou a Jesus Cristo mesmo? Na altura da costela. É como se Deus e o Espírito Santo estivesse dizendo para mim, para você e para toda a humanidade naquele momento: olha, já que o pecado entrou por aquela que foi feita da costela, o pecado vai começar a ser sentenciado por aquilo que sairá da costela, por aquilo que vocês estão vendo agora. Afinal de contas, Eva começou a ser serpenteada por esse plano, e através daquilo que vai sair da costela de Cristo, eu demonstrarei a salvação para a humanidade. Se precisa de sangue para curar pecado, eis aqui o sangue do Cordeiro Santo, vindo diretamente dos céus. Se é preciso água para purificar as impurezas, eis aqui a água que cura todo tipo de enfermidade, eis aqui a água que traz de volta a aliança, eis aqui a água que é capaz de te dar águas vivas, vindas diretamente do trono. Naquele momento Jesus Cristo estava falando assim, ó: se vocês precisam de um cordeiro, eu estou pregado na cruz do Calvário por sua causa. Eu posso ouvir um glória aí no seu lugar? Se você precisa que a costela seja redirecionada, vai ser daqui que vai sair a cura. Se você precisa de sangue, eis aqui o sangue do cordeiro. E se vocês precisam de água, eis aqui a água viva que vem direto do trono dos céus. E é esfuziante a alegria de vocês. Queridos, entenda bem. Jesus Cristo, naquele momento, ele fechava o plano de redenção. Ele colocava ali um plano final naquilo que começou a ser colocado no jardim do Éden, como sendo um livramento para mim e para você. Porque, queridos, ninguém, absolutamente ninguém, chega na presença do Cristo a quem nós servimos e sai da mesma maneira. O centurião, ele teve um encontro com Jesus Cristo naquele momento e viu algo de sobrenatural ali acontecendo. O Jesus Cristo se despejou na presença daquele homem e entregou o que havia de mais precioso para que eu e que você estivéssemos aqui nessa noite, tendo um momento de comunhão, tendo um momento de adoração, tendo um momento de render graça e glórias ao Deus a quem nós servimos, porque quem precisa de perdão, quando encontra Cristo, recebe esse perdão. Eu posso ouvir um glória aí no seu lugar? Quem precisa de purificação, quando encontra com Jesus Cristo, recebe essa purificação, porque Ele é água viva vindo do trono. Quem precisa de redenção, encontra em Jesus Cristo, porque Ele se entregou na cruz do Calvário e se deu em sacrifício por você. E quem precisa
precisa de fogo, pode ser purificado por esse Cristo, porque foi o próprio João que disse para mim, disse para você e deixou empenhado e garantido através da palavra dele, que esse que viria, o próprio Cristo, não te batizaria só com água, mas ele te batizaria também com fogo, queridos. Fogo que purifica, fogo que exorta, fogo que consola, fogo que traz mudança, fogo que traz uma nova oportunidade, fogo que traz uma nova vida. E existe então um Cordeiro que é santo e digno de todo louvor e de toda adoração, que naquele momento no Calvário colocava em prática e num ponto final o plano de redenção para a humanidade. Amém. Glória a Deus. Mas tem sempre o mais. Acontece que quando a gente termina um plano, a gente começa outro. E com Deus não é diferente. Quando o plano da redenção foi colocado em prática e chegou ao fim ali na cruz do Calvário, começou naquele momento a implementação de outro plano. E para esse plano, Deus conta comigo e Deus conta contigo. Então faz um esforço aí, vira esse pescoço para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim: olha, Deus conta contigo, meu irmão. Por incrível que pareça. Deus conta comigo, por incrível que pareça. Veja só que incrível. O vermezinho de Jacó, Deus está contando contigo para implementar o reino dele aqui nessa terra. Ele deixou uma missão para mim e para você: ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos, querido. Jesus Cristo falou: olha, eu vou quebrar o galho de vocês, vou deixar o Consolador aí com vocês, mas vai e prega o evangelho. É necessário que os embaixadores do reino comecem a colocar em prática aquilo que o reino tem para ministrar sobre essa terra. Embaixadores é a embaixada. Você já teve a oportunidade de passar ali no centro da cidade e ver aquela embaixada americana ali toda cercada, cheia de barricada, um monte de coisa na porta. Deixa eu te contar um segredo. Se você, marotamente, você não, eu, estiver passando por ali, pegar uma pedra portuguesa, paralelepípedo não, porque eu não aguento, pedra portuguesa eu ainda faço uma graça. Pegar uma pedra e sentar naquela vidraça que está lá, eu estou agredindo o território americano. Assim como se vier um cidadão americano correndo e entrar na embaixada americana, nem a Polícia Federal consegue tirar o homem lá de dentro. Porque quando ele entra naquele lugar, é como se ele estivesse dentro do território americano. Então veja você a importância da embaixada. O embaixador, por sua vez, que está lá dentro, ele representa diretamente o presidente americano. Tanto é que quando acontece alguma arruaça entre dois países, que tem ali uma rusga política, o que o presidente faz? Embaixador, vem embora. Vem embora porque nós não temos mais parceria com esse país. Então, retire-se dessa terra ingrata. É como se o país estivesse se retirando daquele lugar. Isso porque um homem foi embora. Só o embaixador. Se você já teve a oportunidade de ver isso há tempos passados, teve um embaixador brasileiro numa terra aí, que falou uma besteira danada, aí teve que vir o presidente brasileiro corrigir o que ele falou, porque quando o embaixador dentro de um território fala uma besteira, é como se eu e você estivéssemos afrontando aquela terra. Veja só, eu nunca peguei um avião na minha vida. Se o embaixador brasileiro falar uma besteira lá na Bulgária, a conta bate em mim. Sem nem ler e escrever direito, e a culpa é minha. Quando Cristo entregou para você, para mim
E para esse irmão aí que está do seu lado, a alcunha e o crachá, se assim eu posso dizer, de embaixadores do reino. Aleluia. Vou até ajeitar as calças. Glória a Deus. Aleluia. Embaixador do reino. Meu Deus. Só um minutinho. Vou botar minha camisa para dentro, porque se eu sou embaixador do reino, espera aí um pouquinho. Perfume, gravata. Porque veja só, se o embaixador do Brasil faz uma besteira lá na Bulgária, na Romênia, e a culpa é minha, se o próprio Deus, o Cristo vivo, me deixou, através das cartas, uma alcunha de embaixador do reino, quando eu faço uma besteira aqui, você já deduziu aí qual é o presidente que eu estou representando aqui nessa terra. Se eu sou o embaixador do reino, significa que eu sirvo a um rei. Qual o nome do rei a quem você serve? Tem um pessoal que ficou meio em dúvida. Tem uns que estão convencidos. Eu sirvo a um rei chamado Jesus Cristo. Então, quando... Ih, tá apertando. Então, peraí. Eu sou embaixador do reino. O meu rei é Jesus Cristo. Quando eu faço alguma coisa, eu estou desrespeitando a o... Ih, rapaz. Meu Deus do céu. Calma. Se, por exemplo, você está lá na Bulgária e você é embaixador do Brasil, posso ouvir um glória por conta disso? Você é embaixador, como você é importante, lá na Bulgária. Se o presidente da Bulgária resolver te colocar preso, está arriscado a sair um F-15 daqui e ir lá na Bulgária bombardear o país porque prenderam o embaixador daquela terra. Agora imagina o que o teu pai, o teu rei faz quando alguém te prende nessa terra e começa a armar contra a sua vida, queridos. Existe o ônus de dar aquele medinho de estar servindo a um rei que é todo poderoso, digno de todo louvor e toda adoração. Posso ouvir um amém? Porque é uma responsabilidade representar o reino dos céus nessa terra. Mas existe o bônus, querido. Quer saber que existe um Deus vivo, digno de todo louvor e toda adoração, que pode mandar uma comitiva de anjos vindo direto do céu, que pode fazer o sol retroceder por tua causa, que pode dar um sopro de vida aí e trazer de volta aquilo que se perdeu. Pode saber, pode dar um glória aí no seu lugar, porque existe um Deus que é vivo, que olha por você, que quando alguém toca em você, ele fala: opa, peraí um pouquinho, o meu embaixador foi tocado lá embaixo, e existe alguém que está me representando, e esse alguém que está me representando está aí do seu lado. Então sacode esse embaixador aí e fala: olha, existe um rei que olha por você, existe alguém que tem olhado pela sua vida, existe alguém que tem te guardado, mas ele não manda F-15 não, ele para a terra, ele faz o sol retroceder, e ele faz até o impossível e o sobrenatural para mudar a sua história. Então você que é embaixador desse reino, erga uma das suas mãos aos céus e dá um glória, porque o rei tem olhado por você e tem te justificado todos os dias. Dê uma salva de palmas a esse Deus. Queridos, entenda bem, tudo isso que foi feito no plano de redenção foi feito a fim de que você tivesse a sua aliança refeita com Deus a quem você serve. Adão fez o pecado entrar e Deus fez o pecado sair. A costela tinha um significado, Jesus Cristo deu outro. A água e o sangue sai desse Cristo que é vivo e poderoso. Mas existe algo que nós temos que fazer agora, que é ide, pregai o evangelho a toda criatura, fazer discípulos. Ah, mas pastor, o senhor não está entendendo, mas eu preciso de uma oportunidade. Como assim oportunidade? Ah, eu preciso de um microfone, preciso subir nesse púlpito aí e ficar falando que nem o senhor está falando. Meu querido, deixa eu te contar uma coisa, tem um púlpito ali fora, uma calçada grandona, para você fazer a diferença pregando o evangelho. Ah, mas eu tenho vergonha. Eu tenho muita vergonha, pastor. Pô, eu já ouvi lá, já vi o negócio lá, eu estou vendo aqui, vai ter evangelismo hoje. Eu não tenho essa cara não, pastor. O senhor me desculpa, pastor, está desculpado. Mas eu não consigo ficar ali na porta dando panfleto.
Deixa eu te contar um segredo e olha para cá. Eu também não tenho esse chamado muito forte dentro de mim, não. Eu tenho um pouco de vergonha de ficar ali na porta do panfleto. De vez em quando eu vejo que é um panfleto, eu, cara, muito obrigado. Aí já dá vontade de dar um cascudo, né? Na época da eleição, a gente, para a glória de Deus, a gente sempre pega dia de votação para fazer evangelismo. Porque Deus é bom com a gente. E aí a gente vai dar o papel pro cara ali, ó, Deus te abençoe. O cara, eu não sou Bolsonaro, não. Aí eu falo, meu Deus, Deus te abençoe. Aí tu vai entregar um papelzinho pro cara, aí o cara xinga o Lula. Aí você fala, moça, é outra coisa. Aí eu tenho uma certa dificuldade nessa situação ali na porta, mas eu fico ali em pé. Bem assim, que nem eu tô aqui agora, eu fico assim. Não entrego um papel, mas eu fico ali, querido. E aí você pensa, como é que eu vou fazer a diferença ficando em pé igual um 2 de pau ali? Pode ser, eu fico ali. Mas você tem um lugar onde você trabalha, não tem? Tem um lugar onde você estuda. Tem um lugar onde você vai todos os dias ali naquele púlpito onde Deus te colocou. E ali naquele lugar onde você está implementado, é onde Deus te colocou para fazer a diferença. E é na mínima coisa, é no mínimo detalhe. Eu tinha um tio que ele era policial. Nada contra a polícia. Mas é uma corporação que o meu tio falava de um jeito que funcionava. Mas meu tio estava ali e ele era pastor. Ele não abandonou a polícia. Mas não, deixa ele para lá. Não. Não vou falar o nome dele aqui. Falar o nome de guerra. Correia. Vai dar uma volta ali, que a gente vai não sei o quê. E aí tinha que meu tio sair. Por quê? Que meu tio estava ali inserido dentro da corporação. Mas ele não pactuava com aquilo que acontecia. Ninguém está falando aqui de fazer a diferença, de se você ser um ermitão, se isolar dentro de casa, sair da presença do mundo. O que Deus fala para mim e para você como sendo embaixador é estar inserido dentro de um território, mas continuar com seus conceitos e preceitos do território que você é oriundo. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte: você está nessa terra, você está inserido nessa terra, mas você é um ser que tem um rei que te representa e que a sua natureza e a lei que rege a sua vida não são as leis dessa terra. As leis dessa terra nós nos sujeitamos, sim. Eu posso ouvir um amém por conta disso, mas quando alguém de repente te oferece alguma coisa que você sabe que o seu pai não gosta, você fala assim: não, meu pai me falou para eu não aceitar bala de estranho. Não, meu pai me falou para eu não aceitar tal coisa de tal pessoa, porque o que rege a sua vida, a lei que você segue é essa aqui, ó. E você é um embaixador do reino, que tem uma constituição, uma instituição a quem você serve, e tem um rei que olha por você. Você está até inserido nesse mundo. Você está inserido num lugar onde você não gostaria nem de estar, porque lá é meio esquisito, mas foi lá que Deus te colocou para que você possa fazer a diferença naquele lugar. E é através disso que você tem pregado o evangelho dioturnamente, porque você tem se apresentado como um sacrifício vivo, santo, agradável e como uma carta viva do Pai a quem você serve. Amém. Tem vezes que as pessoas nem precisam te ver abrindo a boca para falar de Jesus Cristo, mas ela vê o seu comportamento e fala: aquele ali, ó, no mínimo vai falar que você é esquisito. E glória a Deus por isso, queridos, porque é melhor ser esquisito nessa terra e santo no céu do que ser esquisito no céu e sabe-se lá onde você vai parar nessa terra, queridos. E entenda que é melhor você seguir os preceitos e os conceitos do céu e alguém olhar para você e falar: pô, eu não estou te entendendo bem. Aí você fala: não, você vai começar a entender quando você tiver um encontro com o Espírito Santo de Deus e começar a ter a sua vida restaurada por conta do embaixador do reino que você é e do rei que te salvaguarda todos os dias. E além disso, existe algo que Cristo também entregou para mim e para você. Jesus Cristo, ele fez vários pedidos para o ser humano. Jesus Cristo, ele fez vários pedidos para mim e para você acerca do reino dos céus.
Ele pediu para você, Ele pediu para mim para ir, de pregar o Evangelho, ir, de fazer discípulo. Ele te pediu para você se manter santo mediante as situações. Ele te pediu para que você não se sentasse na roda dos escarnecedores, mas que você pudesse pregar o Evangelho e fazer com que as pessoas ouvissem aquilo que Cristo tem para fazer na vida delas. E eu creio que você tem feito isso. Posso ouvir um amém por conta disso? Mas existiu um pedido pessoal de Cristo para mim e para você. No momento que ele estava ali, junto com os seus discípulos ali, junto com os seus apóstolos, sentado à mesa, ele celebrou a ceia do Senhor naquele momento. E ele olhou para aqueles homens que ali estavam junto com ele, sentado à mesa, e falou para cada um deles assim: olha, vai chegar um tempo que eu não vou estar mais aqui com vocês. Jesus Cristo falou para aqueles homens assim: olha, eu vou morrer e vou ressuscitar. Olha, meus futuros embaixadores, vai chegar um determinado momento que papai vai embora, hein? Cristo vai ascender aos céus, eu não vou estar mais aqui. E nós aqui estamos celebrando a ceia juntos. Eu quero fazer um pedido para vocês. E eles falaram: qual? Pregar o Evangelho, nos manter santos? E Jesus Cristo falou assim: não, o pedido que eu tenho para vocês é que quando eu não estiver mais aqui, façam isso em minha memória. Foi um pedido pessoal de Cristo para aqueles homens que ali estavam. Olha, quando vocês fizerem um discípulo aí para frente, que vocês falarem a meu respeito, celebrem a ceia junto com eles, mas se lembrem de mim quando vocês estiverem ali. Conversem a meu respeito. Fale daquele dia. Lembra daquele dia, João, que a gente foi lá naquela vila? Como é que era o nome mesmo? Ah, não lembro, pai. A gente visitou tantas vilas que a gente ressuscitou aquele... Ah, Lázaro, que você está falando é desse mesmo. Poxa, aquele dia. Façam isso em minha memória. Conversem a meu respeito. Façam isso em minha memória. É um pedido que eu, Cristo, faço pessoal para vocês. Lembrem-se de mim. Honrem a minha presença. Foi um pedido pessoal de Cristo para aqueles homens. E veja só, passaram-se um pouco mais de 2000 anos depois daquilo. E aquele pedido de Cristo, que foi feito de maneira tão singela e tão natural naquela noite, perpetua aí, ecoando pelas ruas até o dia de hoje, porque o reino dele continua andando por essa terra. Eu posso ouvir um glória por conta disso. O Espírito Santo dele continua caminhando no nosso meio. Eu posso ouvir um aleluia por conta disso. E o pedido que ele fez continua ecoando no coração de muitos. Façam isso em minha memória. Façam isso em minha memória. E o Espírito Santo de Deus hoje soprou no seu coração, soprou no seu ouvido, e você lembrou: e eu tenho que fazer algo para lembrar o sacrifício do Cristo a quem eu sirvo. Por quê, queridos? O pedido que ele fez continua ecoando por essas ruas, porque existem embaixadores aqui nessa noite que continuam levantando a bandeira do Evangelho, que continuam falando que existe um Cristo que é bom, que existe um Cristo que transforma, que existe um Cristo que faz prodígios e maravilhas, e mediante aquilo que ele te pediu, que foi: faça isso em minha memória. Você veio até a casa do seu Pai, honrar o sacrifício na cruz do Calvário e participar da mesa que ele coloca diante de nós. Porque só se senta na mesa quem tem intimidade, querido. E nessa noite, você aceitou o convite do Cristo a quem você serve. E você está fazendo isso em memória dele. Você veio até a casa do seu Pai celebrar a ceia na presença dele, para louvor e glória do Cristo a quem você serve, queridos. E em memória desse Cristo que é soberano e poderoso, você veio até aqui. E eu já tive a oportunidade de falar isso aqui outras vezes. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pode? Você, quando chama alguém para ir até a sua casa, e eu espero que seja assim, você, quando chama alguém para ir na sua casa, você fica lá esperando pela pessoa e a recepciona. Se o Cristo vivo te chamou e te convidou para ceiar com ele, fato é que ele se faz presente aqui nessa noite, que está sentado à mesa junto conosco para receber de nós todo louvor, toda adoração, para receber de nós toda a honraria que ele é merecedor. E por conta disso é que nós estamos aqui nessa noite, para louvar o sacrifício do segundo Adão que veio até essa terra,
do sacrifício do segundo Adão que veio ao nosso meio e se fez sacrifício por mim e por você. Então eu quero te convidar nessa noite a fechar seus olhos, a participar junto conosco desse momento de adoração, desse momento de comunhão, desse momento que nós temos. E desde já, pode abrir aí o seu compartimento com pão. E em nome de Jesus Cristo, feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom, digno de todo louvor, de toda adoração. E nós viemos até essa noite até a sua casa, Pai, para celebrar aquele que vive, aquele que reina, para celebrar o sacrifício na cruz do Calvário, num Deus que é santo, Pai, num Deus que se fez sacrifício por nós. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, Pai, esse pão que representa, Pai, teu corpo moído na cruz do Calvário, Pai, esse pão, Pai, que representa o sacrifício vivo, santo e agradável de Jesus Cristo. Pai querido, nós estamos aqui nessa noite, Pai, para honrar aquilo que o Senhor fez por nós e para participar da tua mesa. Deus querido, em nome de Jesus, Pai, recebe-nos, Deus, na sala do trono, Pai, nos separa, Pai, uma cadeira para nós na tua mesa, Pai. E Deus querido, nos dá, Pai, nos dá a honra, Pai, de ceiar junto contigo, Senhor. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos pelo teu sacrifício na cruz, Pai, pelo teu corpo moído, Pai. No santo nome de Jesus, poder participar do pão. Glória a Deus. Abra o seu cálice com todo cuidado, em nome de Jesus, por favor. Feche seus olhos. Pai querido, obrigado, Senhor, pelo teu sangue, Pai, vertido na cruz do Calvário, Deus. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos, Deus, porque o Senhor é um Deus digno, Pai, digno de todo louvor, Pai, digno de toda adoração, Pai. Nós queremos, Senhor, honrar, Pai, o teu sacrifício na cruz do Calvário, Pai, teu sangue vertido, Pai. Deus querido, esse sangue que nos purifica de todo pecado, Pai. Esse sangue, Deus, que opera, Senhor, a restauração do nosso ser, Pai. Cada vez, Pai, que nós nos aproximamos de Ti, Pai, pedimos perdão pelo nosso pecado. O Senhor é misericordioso, Pai, de nos lavar mais uma vez no sangue do Cordeiro, Pai, de purificar as nossas vestes, Pai. Então, Deus, nós participamos dessa mesa junto contigo, Pai. Nós, Senhor, estamos aqui na Tua presença para louvor da Tua glória, Pai. Recebe-nos, Deus. Participa conosco, Pai, desse momento, Pai. E, Senhor, purifica-nos, Pai. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus, poder participar do cálice. Assim que for participando, por favor, se coloque de pé aí no seu lugar. Em nome de Jesus. E feche seus olhos nesse momento. Se possível for, dê a mão para esse irmão que está aí do seu lado. Nossos irmãos irão recolher aí o cálice, a louvor da glória de Cristo. Dê a mão para esse irmão que está do seu lado, feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor ministra nas nossas vidas, Pai. Pela tua unção, Pai, pelo teu poder, Pai. Te, Senhor, glorificamos e te exaltamos pela aliança feita, Pai, na cruz do Calvário com cada um de nós. E Deus querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos louvar, engrandecer teu santo nome, Pai, e queremos orar por esse irmão que está do meu lado direito, Pai. O unge, o guarda de todo mal, Pai, o purifica de todo pecado, Senhor. Que nós possamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, ter um mês abençoado na tua presença, Pai, uma semana debaixo da tua graça, debaixo da tua misericórdia. Pai querido, nós queremos colocar diante de ti esse irmão que está do meu lado direito, para que o Senhor possa derramar das tuas bênçãos sobre a vida dele. Em nome de Jesus, queremos orar por esse irmão que está do meu lado esquerdo. Pai querido, que o Senhor possa trabalhar na vida dele, Pai. Que o Senhor possa, Deus,
derramar saúde, discernimento, Pai. Que o Senhor possa derramar da unção vinda direta do Teu trono, Pai. Que o Senhor possa derramar cura, Pai. Que o Senhor possa derramar conforto, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, restabelecer alianças, Pai. Que o Senhor possa, Pai, colocar de volta em prática, Pai, corações, Pai. Corações que, de repente, Pai, com o tempo, quebrou uma aliança junto contigo, Pai. Ou quebrou uma aliança com esse irmão que está do lado dele. Que haja perdão, Pai. Que haja restauração, Pai. Que haja da unção do Teu Espírito Santo e da Tua presença sobre a vida do meu irmão. Erga as Tuas mãos aos céus nesse momento e exalte ao Cordeiro Santo que se deu em sacrifício. Nós queremos louvar, engrandecer Teu santo nome por conta do sacrifício na cruz do Calvário. Pai querido, o Senhor é um Deus bom, Pai, digno de todo louvor, Pai, digno de toda adoração, Pai, e nós queremos louvar e engrandecer Teu santo nome, Pai. Nós queremos bendizer a Ti, Pai, e Te pedir, Senhor, que o Senhor tome conta de nós, tome conta dos nossos familiares, Pai, tome conta das nossas vidas, Pai, tome conta, Pai, dos nossos pequeninos, Pai, para louvor da Tua glória, Senhor. E agora que Teu povo voltará e retornará para casa, Pai, o livra de todo mal, Senhor, o cobre com Teu sangue, Pai, derrama da Tua presença sobre a vida dele e sobre a vida dela. Que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. O povo mais feliz da terra diga amém. Dê um abraço no seu irmão e abençoe a vida dele rica e abundantemente em nome de Jesus.